A Bíblia é mais do que um livro. É a palavra viva de Deus. Ela é poderosa e ativa. Ler a Bíblia não deve ser uma atividade passiva. Precisamos nos envolver com ela plenamente. É isso que significa ler a Bíblia experimentalmente. Devemos abordá-la com corações e mentes abertos. Devemos estar dispostos a ser desafiados e transformados. Muitas pessoas leem a Bíblia superficialmente. Elas podem lê-la para obter informações ou conforto. Mas a leitura experimental vai mais fundo. Trata-se de encontrar o Deus vivo. Trata-se de permitir que a Bíblia examine nossos corações. Esse tipo de leitura leva à transformação. Começamos a nos ver como Deus nos vê. Devemos lembrar que a Bíblia é nossa autoridade máxima. É o nosso guia para a vida. Quando lemos a Bíblia, devemos fazê-lo com humildade. Devemos estar dispostos a obedecer ao que ela diz. É assim que crescemos em nossa fé. É assim que experimentamos a plenitude do amor de Deus. Leitura experiencial é sobre se envolver com a Bíblia em um nível pessoal. É permitir que o Espírito Santo fale conosco através do texto. Isso exige que desaceleremos e reflitamos. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a entender o que estamos lendo. A leitura superficial é como roçar a superfície de um vasto oceano. Podemos ver as ondas e a luz do sol refletindo na água, mas perdemos as profundezas abaixo. A leitura experimental é como mergulhar nesse oceano. Exploramos os recifes de coral e as criaturas escondidas. Experimentamos a maravilha e a majestade da criação de Deus. Quando lemos a Bíblia superficialmente, estamos procurando informações. Queremos saber o que aconteceu e quando. Mas a leitura experimental é sobre encontrar Deus. É sobre permitir que Ele fale aos nossos corações. Chegamos à Bíblia não apenas para aprender sobre Deus, mas para nos encontrar com o próprio Deus. Imagine, é como ter um encontro marcado com o Papai do Céu. A história de Natã e Davi ilustra o poder da leitura experimental. Davi havia cometido o adultério com Batseba, e então providenciou a morte do marido dela. Natã confrontou Davi com seu pecado, contando-lhe uma história. Davi ficou indignado com a injustiça na história, como qualquer bom brasileiro ficaria com uma injustiça. Ele não percebeu que era ele quem era verdadeiramente culpado. Natã então falou diretamente a Davi. Ele disse: "Tu és o homem." Naquele momento, Davi foi tocado no coração. Ele percebeu a profundidade do seu pecado. Ele se arrependeu e buscou o perdão de Deus. Nesta história, vemos como a Bíblia pode nos ler. Ela pode expor nossos pecados ocultos e nos levar ao arrependimento. A Bíblia é como um espelho. Quando olhamos para ela honestamente, nos vemos como realmente somos. Vemos nossas falhas e nossos fracassos, mas também vemos o amor e a misericórdia de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de regras. É uma carta de amor de Deus. É uma história sobre sua busca incessante pelos corações de seus filhos. A leitura experimental da Bíblia é uma jornada de transformação. É um processo vitalício de crescimento em nosso relacionamento com Deus. Ao nos envolvermos com a Bíblia, somos transformados. Nos tornamos mais parecidos com Cristo. Desenvolvemos uma compreensão mais profunda do amor e da graça de Deus. Existem passos práticos que podemos tomar para ler a Bíblia experimentalmente. Precisamos criar espaço em nossas vidas para Deus. Isso significa reservar um tempo para a oração e estudo da Bíblia. Significa encontrar um lugar tranquilo onde possamos estar a sós com Deus. Tipo um ambiente calmo, sem distrações. Também precisamos abordar a Bíblia com humildade. Precisamos estar dispostos a ouvir o que Deus está nos dizendo. Precisamos estar abertos a ser desafiados e transformados. Devemos também ler a Bíblia com outras pessoas, talvez em um grupo de estudo na igreja, ou até mesmo com a família. Discutir o que estamos aprendendo pode nos ajudar a crescer em nosso entendimento. Também pode nos fornecer apoio e encorajamento. Os benefícios da leitura experimental da Bíblia são imensuráveis. Quando nos envolvemos com a Bíblia dessa maneira, experimentamos a plenitude do amor de Deus. Crescemos em nossa fé e nos tornamos mais parecidos com Cristo.
descobrimos nosso propósito na vida e encontramos a força para vivê-lo.